Sabe quando você é criança e seus pais falam pra você: "Filho, não sobe aí, não vai por aí. Filho, não faz isso que você vai se dar mal." Só que nós, seres humanos, temos uma imensa capacidade de querer pagar pra ver. E aí você vai lá e sobe e cai. Aí você vai por esse caminho e se ferra. Aí você faz aquilo que o seu pai e a sua mãe disse pra você não fazer e você se dá mal. Esse é o ser humano, um ser que gosta de aprender errando, aprender com as suas próprias falhas. E é óbvio que tem uma diferença imensa em a gente aprender com as nossas próprias falhas e, como o título desse vídeo diz, aprender com o erro do outro. Você geralmente só vai conseguir começar a aprender com os erros dos outros depois de uma certa maturidade, depois que você toma uma certa idade, depois que você passa por algumas coisas na sua vida, depois de você errar através das suas próprias atitudes. Aí sim você vai começar a aprender com os erros dos outros. Mas, até certo ponto da vida, sem dúvidas nenhuma, você sempre vai aprender com os próprios erros. E essa é uma dádiva da vida. Quando eu era mais novo, eu não queria ter filho. Era uma decisão que eu já tinha tomado quando novo. Eu não tinha vontade de ter filho. Na verdade, eu achava que eu não teria capacidade mental, tanto quanto financeira, para poder ter um filho. Então, eu tinha na minha mente que eu não queria ter filho. Meu pai ficava até um pouco chateado quando eu falava isso, né? Porque, pô, ele não ia ter netos, mas eu não queria ter filho. Mas como eu disse aqui, o ser humano, ele aprende muito melhor quando ele aprende com os próprios erros. E depois de aprender com os próprios erros algumas vezes, aí sim você aprende a aprender com os erros dos outros. Então eu não tinha filho até os meus 23, 24 anos mais ou menos, e a partir dali conheci a mãe do meu filho e com pouco tempo junto ela acabou engravidando. E aquilo foi um choque para mim, foi um choque de realidade, porque como um cara que dizia não querer ter filho se deu ao luxo de errar dessa forma e acabar engravidando uma pessoa e se tornar pai. Cara, olha a grandiosidade e a gravidade disso. Eu não queria ser pai e por um erro meu, eu me tornei pai. E aí, não é uma responsabilidade mais sua, é um erro seu que afeta, no mínimo, duas pessoas, que é a mãe do seu filho e o seu filho. Olha a situação que eu estava por conta de um simples erro. Helder, como assim você engravidou uma pessoa se você não queria ser pai? É a dádiva do ser humano, aprender com os próprios erros. A partir dali, eu tomei consciência da realidade e digo a vocês hoje aqui, abrindo um parênteses, ter filho foi algo que mudou a minha vida e mudou a minha cabeça. Eu garanto a vocês que se hoje eu não fosse pai, eu não seria 10% do que eu sou hoje, sem dúvidas alguma. E depois que o meu filho nasceu, poucos meses depois, eu e a mãe dele nos separamos e foi outro choque de realidade por conta de outros erros que eu, como um homem, acabei cometendo. E a partir desse momento, um erro desse mesmo segmento começou a ser visto por mim com muito mais cautela. Eu comecei a reparar muito ao redor. Vou contar aqui para vocês a história de um amigo meu. Esse amigo meu, ele tem 3 filhos. O sol baixou, a imagem vai perder um pouquinho de qualidade, mas tudo bem. Esse amigo meu, ele tem 3 filhos. 2 filhos são com uma mãe e o outro filho com uma mãe diferente. Ou seja, são 3 filhos com 2 mães. Imagina a vida desse cara. E, obviamente, esse amigo, por estar nessa situação, ele não tem apenas um problema, ele tem problema de gestão de família, tem o problema ali de aportar até financeiramente essas crianças e administrar, né, o consenso ali entre as mães e as crianças. Cara, é um problema. E aí a minha situação nesse momento, que eu aprendi com o meu erro e comecei a avaliar o erro do meu amigo, poxa, ele errou uma vez como eu errei, mas ele deu mole e errou a segunda, e ele deu mole e errou a terceira. Eu não estou entrando no mérito aqui se ele queria ou não ter 3 filhos. A questão é o problema que ele tem tendo 3 filhos com 2 mães diferentes. Ou seja, eu, Helder, estava numa situação que era simplesmente o caminho a se percorrer e chegar no problema ao qual meu amigo estava naquele momento. E aí, rapidamente, eu analisei e falei, opa, eu não posso deixar isso acontecer. Aprendi com o erro do outro. A partir de um primeiro erro meu, mas naquele momento aprendi com o erro do outro.
E como naquele momento eu já tinha o meu filho, já tinha aprendido com o meu erro, eu falei, eu não quero passar por isso de novo e eu não quero mais ter filho. Então eu fui lá e fiz a minha vasectomia em abril de 2025, no ano passado. Hoje eu sou vasectomizado e, se Deus quiser, Deus sabe de todas as coisas, mas por esse problema eu não passo mais. Eu dei um exemplo aqui de aprender com o erro do outro numa questão familiar, uma questão de consenso de dia a dia. Mas também a gente pode falar da questão do business, da questão profissional. Em dezembro de 2020, eu fui mandado embora do meu emprego pós-pandemia. Peguei uma rescisão boa, numa quantia mais ou menos de uns 17 a 20 mil reais. E decidi abrir um bar. Entrei numa sociedade de um bar, num centro de alimentação bem renomado, tudo legalzinho. E aí fui conversar com meu pai. Falei, pai, tô com essa vontade, tô com essa intenção, o que que o senhor acha? Meu pai falou para mim, cara, pensa bem. E qual foi a minha atitude? Eu fui lá e entrei na sociedade do bar. Resultado disso, meus amigos, o bar quebrou. Com 4 meses eu já não tinha mais o bar, estava sem a minha rescisão e desempregado. Ou seja, o bar deu errado porque meu pai falou que ia dar errado? Não, porque o meu pai é muito mais experiente do que eu. Ele analisou aquele bar, naquele lugar, naquele ambiente, naquele momento. E ele sugeriu para mim que não seria uma boa ideia. E eu simplesmente, por instinto, quis pagar para ver. Problemas à parte, o que eu aprendi com isso? E digo a você, quer fazer business, quer entrar no mundo autônomo, quer ser um empresário, faça pesquisa de mercado. Inclusive, nós brasileiros temos uma grande capacidade imensa de não saber fazer pesquisa de mercado quando a gente quer abrir um negócio, quando a gente quer entrar num determinado mercado. Nós não temos o costume e não temos a educação de fazer pesquisa de mercado para poder ver se aquele negócio vai valer a pena ou se faz sentido naquele momento. E o que é pesquisa de mercado se a gente for falar de modo informal? É simplesmente aprender a aprender com o erro dos outros. Simples dessa forma. Para ser muito breve no que eu vou falar aqui, eu sou produtor teatral, cara. Se eu vou trazer um artista de Recife, de São Paulo, do Sul, como muitas vezes eu trago, eu preciso minimamente fazer uma pesquisa de mercado sobre aquele produto. Aonde que ele está vendendo? Sobre o que ele fala? Será que o público dele tem semelhança com o público aqui da região que eu quero trazê-lo? É uma pesquisa de mercado, para que você não sofra resultados ruins baseado nas suas opiniões. Entende? Então você percebe que aprender com os erros dos outros se encaixa em qualquer âmbito da sua vida, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, em todos os setores da sua vida. Aprender com os erros dos outros é essencial para que você ganhe tempo. É óbvio, como eu disse aqui lá atrás, lá no início, a gente precisa quebrar a cara com as próprias pernas, com os próprios erros aprender. Isso é importante, até porque para você ter aquele saborzinho da realidade, você precisa aprender com os próprios erros. Mas depois de uma certa idade, você continuar aprendendo com os próprios erros já passa a ser burrice. Bom, esse foi o assunto de hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe um comentário se você tem algo a dizer sobre esse assunto, o qual acabamos de falar aqui agora, e deixa o like também, porque isso ajuda no engajamento e ajuda eu continuar a trazendo esses vídeos aqui, trocando essa ideia, fazer essa troca aqui com vocês. Beleza? Tamo junto e até a próxima.